As bem-aventuranças encontradas em Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 12, são ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha que descrevem as atitudes e valores do reino de Deus. Elas exaltam a humildade, a justiça, a misericórdia e a paz. É um convite ao discipulado autêntico e à transformação das nossas vidas. Vem comigo saber mais sobre as bem-aventuranças. Seja bem-vindo ao canal Teologia. Meu nome é Christian e este é o quadro Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a partir de hoje o Sermão da Montanha. E a primeira aula será sobre as bem-aventuranças. É a primeira lição do Sermão da Montanha. Mas antes eu quero falar algo para você que Mateus registrou. Os capítulos do 5 ao 25 de Mateus registram 5 principais sermãos e 5 principais narrativas, certo? Os 5 principais sermãos são: o primeiro, o Sermão da Montanha, o qual nós vamos estudar. O segundo é as instruções para a proclamação itinerante do Reino de Deus, capítulo 10 de Mateus. O terceiro é as parábolas a respeito do Reino de Deus, Mateus capítulo 13. O quarto é o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor. E o quinto e último sermão é o Sermão do Monte das Oliveiras, aonde Jesus fala a respeito do fim dos tempos, que vai do capítulo 24 de Mateus até o capítulo 25. Dito isto, o sermão que nós vamos estudar é o Sermão da Montanha, que é o primeiro dentre os 5. E no Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, que é uma longa estrada, nós vamos estudar nesta aula apenas a primeira lição do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Mas é interessante falar do Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha é Jesus moldando messianicamente, ou seja, é o Messias moldando, a vontade do seu discípulo. Esta ideia parece fornecer a chave adequada para se entender a natureza e o propósito desse grande discurso. Qual o grande discurso? O Sermão da Montanha. É Cristo mostrando o que significa o verdadeiro discipulado. Ele está escrevendo o tipo de vida que os seus discípulos devem viver. O tipo de vida que os discípulos, eu e você, devemos viver como cristãos, como aqueles que se denominaram seguidores de Cristo e seguidores dos seus valores. O grande Tomás de Aquino, em sua obra Suma Teológica, ele analisa as bem-aventuranças dentro da sua teologia moral e as vê como virtudes necessárias para alcançar a felicidade verdadeira. Bem-aventurança significa feliz ou abençoado. Logo, bem-aventurado é feliz. Então vamos nesta aula com a primeira bem-aventurança, que está descrito em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se aprofundando neste versículo, vamos entender que ser pobres de espírito não significa pobreza material, mas reconhecer sua total dependência de Deus. Esses que reconhecem assim são os humildes, que entendem sua insuficiência espiritual e buscam em Deus a verdadeira riqueza. Então, quando eu sou autossuficiente, não preciso de Deus, sou pobre espiritual. Porque
As riquezas espirituais são encontradas só em Deus. Mas quando eu sou pobre, mas sou humilde para reconhecer, Deus me enriquece com as suas riquezas. Essa humildade contrasta com aquilo que está escrito em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, onde fala da parábola do fariseu e o publicano, onde o fariseu, todo arrogante, todo soberbo, vai dizer: eu jejuo todos os dias, eu dou o dízimo de todas as minhas posses, não sou como esse pecador que está do meu lado. A quem aquele muito diz, nada é. Aquele muito fala, que precisa comprovar, nada ele é, a não ser um soberbo. Essas coisas não são ruins, jejuar, dar o dízimo, mas isso não deve ser o motivo da nossa arrogância ou de se acharmos melhor do que os outros. Porém, a parábola vai dizer que o publicano nem sequer ele levantava os seus olhos ao céu, mas dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus disse que o publicano é que saiu justificado, porque ele disse que a quem a si mesmo se exaltar será humilhado, mas a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aquele que a si mesmo se humilha é o pobre espiritual. E aquele que reconhece isso recebe as riquezas espirituais de Deus. Por isso que o versículo diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isaías 66:2 vai dizer: a este, porém, olharei, para o pobre e abatido de espírito. Reconheça as suas limitações espirituais e dependa de Deus em todas as áreas da sua vida: estudo, trabalho, inteligência, para dirigir sua família, para dirigir seu trabalho, para dirigir suas decisões. Dependa de Deus. Evite a autossuficiência espiritual, lembrando de que tudo o que você tem e o que você é vem de Deus. Ninguém é bom em alguma coisa por si próprio. Tiago vai dizer em 1,17 de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, lá do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Seja um pobre de espírito, enriqueça com as riquezas espirituais, para que você seja um bem-aventurado. Segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Deus tem um consolo para você. O reino de Deus chega para nossas vidas trazendo consolo. O chorar aqui é mais profundo que tristeza só, do que uma tristeza comum. É um lamento pelo pecado, um lamento pelo seu próprio pecado, né? E um lamento pela injustiça no mundo, pelas injustiças que acontecem no mundo. Esse tipo de sofrimento é transformado pelo consolo de Deus, tanto agora nesta vida, quanto na vida eterna. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Deus enxugará todas as lágrimas, eliminando todo o sofrimento. Um dia Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Hoje ainda choramos, mas temos um consolo do reino de Deus. Por isso, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de coração. Deus vem em socorro àqueles que estão contritos de coração. Deus salva o contrito de coração e Deus atende ao que chora. Dito isso, vamos para a terceira bem-aventurança das bem-aventuranças do livro de Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se aprofundando neste versículo, entendemos que mansidão não é fraqueza, mas força sob o controle.
Quando você é manso, não é porque você é bobo, porque você é fraco, é que você consegue dominar sobre os seus desejos e sobre a sua atitude. Quando você tem autocontrole, quando você consegue vencer a força sobre o seu desejo, sobre o seu domínio mais forte de agir em uma circunstância de maneira errada, você consegue provar que você confia na justiça de Deus, em vez de buscar vingança ou dominar os outros. Essa promessa remete ao Salmo 37:11, que aponta que os mansos desfrutarão da paz e segurança no reino de Deus. Este versículo demonstra que o que é melhor? Você vingar, perder o reino de Deus, ou ter autocontrole, domínio próprio, temperança e herdar a terra da promessa, herdar o reino de Deus. Seja bem-aventurado, seja manso, para que você herde a terra. Tiago 1:21 vai dizer: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Devemos cultivar a paciência e o autocontrole em nossas relações, especialmente quando confrontados, porque quando está tudo bem é fácil você controlar, mas principalmente quando você for confrontado, respondendo com mansidão em situações de conflito, trabalhando para ser um exemplo de equilíbrio emocional e de confiança em Deus. Verdadeiro discípulo do Senhor, ele é chamado para ter autocontrole, para ele exemplificar as atitudes de Cristo, para que as pessoas vejam Jesus em você. E esse é o discipulado que Cristo faz com os seus discípulos, para que aqueles que não enxerguem a Jesus nesse mundo, enxerguem através de você. Continuando para a próxima bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Adentrando neste versículo, a fome e a sede aqui representam um desejo intenso por retidão, tanto na relação com Deus quanto com o próximo. Nós não apenas queremos ver a justiça divina triunfar, mas também alinhar as nossas vidas aos padrões de Deus. Essa fome é saciada por Cristo, que é a fonte da verdadeira justiça. João 6,35 diz: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos nos saciar em Cristo, que é o pão da vida. Vamos nos saciar na justiça de Cristo, não na nossa própria justiça. Não devemos ter fome de uma justiça pessoal, mas da justiça de Deus. Amós 5,24 diz: corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Que as águas do Espírito Santo corram em nós, fazendo que tenhamos fome e sede da justiça de Deus, para sermos bem-aventurados, para sermos felizes, para sermos abençoados, porque é o caminho da bênção, é o caminho da felicidade que nós queremos. Por isso devemos lutar para sermos mais íntegros e justos diante de Deus, se alimentando dos ensinos de Jesus através da sua palavra, para alinhar as nossas ações aos valores de Deus. Alimente a sua fome espiritual, lendo as Escrituras e praticando o que elas ensinam. E tenha uma vida de oração para sustentar os padrões divinos na sua vida e para que você consiga resistir às tentações. Amém? A próxima bem-aventurança é:
Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é o ato de oferecer perdão e compaixão, mesmo quando não merecido. Jesus nos ensina que aqueles que mostram misericórdia também recebem misericórdia nos dias atuais, hoje e especialmente no dia do juízo. Você não recebe o perdão de Deus, você não depende do perdão de Deus. Quando nós somos misericordiosos com quem nos faz mal, recebemos também a misericórdia de Deus, hoje e no dia do juízo também. Tiago 2,13 vai dizer, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. A prática da misericórdia reflete o caráter de Deus, que é rico em misericórdia. Se você pratica misericórdia, você recebe misericórdia. Se você não pratica misericórdia, Deus usará de falta de misericórdia com você. Pratique o perdão mesmo quando é difícil. Seja generoso em atos de bondade, como ajudar os necessitados ou apoiar emocionalmente alguém em dificuldade. Busque oportunidades para demonstrar compaixão em situações do dia a dia, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, ou até mesmo suportando uns aos outros, suportando as perseguições, suportando as afrontas, suportando aqueles que vêm nos afrontar. A próxima bem-aventurança, seguindo em diante, é: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mais uma atitude para sermos abençoados, mais uma atitude para sermos bem-aventurados, mais uma atitude para sermos felizes. Você já percebeu que todas essas atitudes nos levam à bem-aventurança? Todas essas atitudes nos levam à felicidade? Então, a não prática dessas ações nos afastará da felicidade, você sabia disso? Nos trará momentos de insatisfação na nossa alma. Mas Jesus nos ensina o caminho certo. A pureza de coração vai além da moralidade exterior, reflete uma vida sem duplicidade, uma vida em santidade e com intenções sinceras e desejo de agradar a Deus. Essa pureza permite uma comunhão especial com Deus. Hebreus 12,14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ver a Deus aqui pode ser entendido como um vislumbre de sua presença na terra e a promessa de estar com Ele na eternidade. John Ellis vai dizer: a convenção tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. A santificação nos aproxima de Deus. Salmo 24, 3 e 4 vai dizer: quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, ou que não tem impureza nos seus corações, o que tem o seu coração puro. Examine-se constantemente as suas intenções para agir com sinceridade e transparência. Você deve fugir de situações que possa te influenciar a corromper o seu coração. Filipenses 4,8 nos aconselha desta forma: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Você deve ocupar sua mente e seu coração nas coisas que são de Deus. Deixar entrar no seu coração as coisas que agradam ao Senhor. Porque quando começar a entrar impureza no seu coração, você vai começar a ter uma vida de infelicidade. Vai desagradar a Deus, vai ter ações que desagradam a Deus,
e isso não vai te trazer satisfação. Agora, a santidade sim vai te aproximar de Deus e você vai se tornar mais completo e você vai se tornar mais preenchido na presença de Deus. Devemos dedicar tempos para orar pedindo a Deus que purifique a nossa mente e o nosso coração para sermos bem-aventurados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que promovem reconciliação, seja entre indivíduos, grupos ou até mesmo entre os homens e Deus. A reconciliação entre o homem e Deus reflete o ministério de Cristo, que veio reconciliar a humanidade com Deus, assim como eu e você fomos reconciliados com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas através de Cristo tornamos amigos de Deus novamente. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esses são chamados filhos de Deus, porque imitam o caráter do Pai. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque imitam o caráter do Pai, imitam o caráter de Deus. Romanos 12, 18: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, para que reflita em você a imagem de Cristo, para que reflita no discípulo a imagem do seu mestre, que é Cristo Jesus. Seja mediador em conflitos, promovendo reconciliação em vez de divisão. Não cause divisão, cause reconciliação. Trabalhe para construir relacionamentos saudáveis, baseados no respeito e no amor. Ore para ser um agente de paz em sua família, trabalho e comunidade. Eu sei que quando confrontados não é fácil, mas com oração e esforço a gente consegue. Dito isto, a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Só a bênção, só a bem-aventurança, só a felicidade. Seguir a Cristo frequentemente leva à perseguição, pois os valores do reino de Deus entram em conflito com os do mundo. Contudo, a alegria em saber que sofrer por justiça é uma marca da verdadeira fé, e a recompensa é o reino dos céus. É verdade. Seguir a Cristo traz perseguição, mas é melhor ser perseguido com Cristo do que ter uma falsa paz sem Cristo e não receber o reino dos céus. Bem-aventurado quando sois perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. João 15, 18 e 19: se o mundo vos odeia, disse Jesus, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Jesus passou na sua pele muito mais do que nós passamos hoje. Oremos pelos irmãos que estão sendo perseguidos por fé ou por defenderem causas justas. Seremos perseguidos por defender os valores de Cristo, pelas causas justas e por refletirmos a imagem de Cristo. Mas bem-aventurados nós somos, porque nosso é o reino dos céus. Reforce a sua fé lembrando que Deus recompensa a perseverança e a fidelidade. Você não vai ficar sem recompensa. Deus recompensará à altura o esforço que você está passando. E a última bem-aventurança, que reforça a oitava bem-aventurança, que é a penúltima, diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa.
Jesus aqui reforça que a perseguição por causa do nome dele é uma bênção. Essa perseguição nos une aos profetas que sofreram antes de nós. Dá motivo para regozijar, pois nossa recompensa nos céus será grande. Os profetas foram perseguidos. Jesus foi perseguido. E conosco não vai ser diferente. Mas os profetas foram recompensados, Jesus foi recompensado e nós também seremos recompensados. Pois a nossa recompensa no céu será grande. Ele nos lembra de que ser fiel a Ele é mais importante do que se afastar de Deus e evitar o sofrimento. 1 Pedro 4,14: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Reaja com amor e oração aos ataques, seguindo o exemplo de Jesus. Alegre-se em meio à perseguição, sabendo de que isto aproxima você de Cristo. Em Atos capítulo 5, 41, retirando-se, pois, da presença do conselho, os discípulos passaram por isso, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Os discípulos regozijaram por serem achados dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor. E esses foram verdadeiros discípulos do Senhor. Que esse exemplo seja para nós, moldar o nosso caráter ao exemplo do verdadeiro discípulo do Senhor. Mantenha seu testemunho firme, vivendo de forma que glorifique a Deus mesmo em adversidade. Porque assim, a sua obra, as suas ações glorificará a Deus que está nos céus. E o seu galardão estará garantido. Muito obrigado por assistir até o final deste vídeo. Continue estudando as Escrituras para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e até o próximo vídeo.